Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, à quinta-feira, como sempre. Desta vez temos connosco o Paulo Madeira, que chegou antes de nós. Obrigado, parabéns. Estamos aqui a falar sobre rever os jogos, os teus e de outros, na RTP Memória, e do que é que isso, que memória é que nos traz. Tu, quando os revês, ou quando os revias, não sei se é frequente ou não, o que é que te faz pensar sobre... Tens memória que aquele jogo se passou assim, ou consegues esquecer-te de tudo e ficares espantadíssimo com isto aconteceu neste jogo e eu não me lembrava? Antes de mais, agradecer-te o convite, Rui. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui à tua frente e poder falar um bocado penso eu, da minha carreira. Tinha uma grande simpatia também pelo teu pai. E obviamente quando me endereçaste o convite eu aceitei, como é óbvio. Podemos falar um bocadinho aqui de futebol, falarmos de memórias que não são muito fortes, ou seja, eu estava-te a contar aqui um bocado em off que muitas vezes, e começaste aí pela RTP Memória, muitas vezes, agora nem tanto, mas há uns tempos atrás eu fazia zapping na televisão, passava para a RTP Memória e estava a dar um ou outro jogo, e eu próprio ficava admirado que estava a jogar aquele jogo e já nem me lembrava que tinha jogado esses jogos. Portanto, a minha memória, eu acho que a partir de 50 ficou um bocado 50% só, e há muita coisa que já me esqueci e que muitas vezes, como tu disseste, e bem, quando estou a ver um ou outro jogo, começo a ter recordações, como é óbvio, um bocado aquela angústia de pensarmos muitas vezes que o futebol dura a vida toda, mas é óbvio, depois de ter arrumado as botas, essa vontade e esse querer jogar apenas só com os amigos agora. Ok. Há uma coisa que... se tu alguma vez perderes a memória, eu vou-te ligar todos os dias. Pois eu sei, porque tu foste o número 10 no Mundial de Riad. Portanto, Portugal é campeão do mundo pela primeira vez, 89, na Arábia Saudita, e tu és o número 10. Isso não é para todos, não é? Não é para todos. O número 10 é aquele número. Na altura era mesmo aquele número. Exatamente. Eu até isso calhou o número 10, porque na altura foi sorteio, ou seja, era ter umas bolinhas dentro de um saco e cada um tirava uma bolinha e calhou-me o 10. Eu muitas vezes brinco um bocado com o nosso presidente, o presidente do Benfica, porque ele foi um bocado o contrário. Ele em Lisboa, no Mundial de Lisboa, jogou com o número 5, que no fundo era um meu número no Benfica, e brinco um bocado com ele. Tu gostavas de ter jogado o Mundial com o 10 e não jogaste, e eu joguei e tal. Mas de facto aí começa muito das memórias e muito Tu tens essa camisola? Olha, uma boa pergunta, mas devo ter lá para casa, porque Sério? devo ter, porque eu tenho a minha coleção de camisolas no sótão dentro de umas caixas. Mas tu colecionavas, gostavas? Gostava, eu tenho, se queres te diga, eu tenho uns 4 ou 5 caixotes cheios de camisolas do Benfica, camisolas da seleção, camisolas dos adversários. Vamos lá seguir a isto, vamos lá ao sótão também. Vou contigo na boa. Aliás, muita gente às vezes me liga, ou algumas pessoas me ligam a perguntar se eu gostaria de vender, claro, porque eu sei que há um mercado, não digo mercado negro, mas um mercado em termos de comercialização disso, claro que muito forte. Sim, é mas eu nego sempre, porque felizmente não tenho essa necessidade, e portanto irão estar lá no sótão até um dia. Qual é a memória de ganhar o Mundial de Sub-20? Eu nem sei se tu jogaste, afinal, foste suplente. O Mundial foram 5 ou 6 jogos. Eu joguei os 3 primeiros titulares. 6 jogos. Sim. 6 jogos. Joguei os primeiros a titular, os 3. Depois o quarto e o quinto entrei. Ok. E o sexto fui titular na final.
Eras tu e mais quem? Joguei eu e o Valido, Ali. porque o Fernando Couto, na altura, acho que foi castigado. Foi suspenso, ou foi sim. suspenso. uma 2 coisa amarelos, assim, não é? exatamente. Ok. Mas joguei os jogos todos do Mundial. Ao contrário do Euro 96, não é? no Euro 96, que estive lá, mas não fui nenhuma vez, não joguei, nem entrei nenhuma vez. Mas isto para te dizer que perguntaste-me da memória que tenho do Mundial de Riad. A memória que tenho é beber muita Coca-Cola, Era. porque o Mundial era patrocinado pela Coca-Cola. Nós no hotel era a única coisa que praticamente tínhamos era Coca-Cola e leite, porque estávamos num país muçulmano, não agora a Arábia Saudita de agora, era a Arábia Saudita daqueles tempos em que até para comunicarmos com Portugal tinha que ser por Telegram, não era Telegram, era, como é que é? Só a gente tínhamos de ter com os jornalistas para eles nos mandarem para as nossas famílias muitas vezes informações Que é por Telex? por Será? Telex, qualquer coisa assim do género, que a gente dizia a ele, mandas-me isto, não sei o quê, pá, e só assim é que se conseguia comunicar, ou seja, valeu a pena no sentido de foi uma experiência totalmente nova. E as recordações foi quando chegamos a Portugal, quando chegamos ao aeroporto, aí é que sentimos o feito que tínhamos feito, ou seja, aquilo, nós lá não tínhamos a noção de nada, não tínhamos a noção das reações do que estava a passar em Portugal, mas hoje, passados estes anos todos, ouço muita gente da minha geração, com a minha idade, que diziam que saíam da escola a correr para irem para casa ver os jogos e não sei quem, não sei quem. Eu era um deles. E nasci em 77. E há muita gente, muita gente a contar essas histórias, e nós não tínhamos essa noção de nada. Só que depois, quando a gente chegou aqui ao aeroporto, é que vimos, espera aí que a gente acho que fez aqui qualquer coisa interessante, está aqui toda a gente para nos receber. Basta ser campeão do mundo para ser especial. Mas eu percebo. Eu acho que foi um bocado o facto de seres pioneiro num país quase do lado lá do mundo, claro. E trazer o caneco para cá, acho que foi importante. Acho que não é, obviamente, isto não é para me gabar, nem para gabar os campeões de Riad, mas acho que foi um feito histórico para Portugal e foi, eu diria mesmo, virar uma página no futebol de formação a nível de seleções. Acho que veio aqui dar um novo rumo ao próprio jogador português, claro, além sim. fronteiras. Claro. Tanto que a partir daí, o sair de Portugal foi uma coisa normal para qualquer jogador. Vocês estavam num hotel com outras seleções ou só era Portugal? Não, eram com outras seleções também. Pois. Mas de facto, quando tu me falaste disso, e eu falei da Coca-Cola, porque em cada corredor, em cada piso, haviam máquinas de frigoríficos, aqueles cheios de Coca-Cola, que tu podias ir lá durante a noite e tirar Coca-Cola, porque naquela altura... Hoje em dia, se calhar hoje também não é preciso, mas naquela altura a comida era muito complicado. E nós não vamos cozinheiro, não vamos nada, fomos um bocado também... Acho que era a primeira vez que Portugal participava num Mundial e ainda por cima num país daqueles, e passamos muita dificuldade com a comida. Foi. Muita dificuldade. Que a comida não... Pronto, não nos habituamos muito bem à comida deles. Okay. Apenas uma vez a gente foi fazer num dos dias de folga, fomos para o deserto, mesmo para aquele deserto profundo, e havia umas tendas, e uns foram andar de camelos, e ainda me lembro do Abel Silva andar de camelo, fomos andar de camelos, e depois fomos para umas tendas grandes e havia... assim, não havia mesas, não havia cadeiras, não havia nada, havia assim um pano, tipo uma toalha grande no chão e com comida, que era arroz de borrego. E depois os muçulmanos estavam todos com a vestimenta deles, e eles sentados à volta daquilo e depois a comerem com as mãos e não sei o que mais. Havia muitos de nós que ficámos assim um bocado pasmados, mas acho que a larica naquela altura era demais e teve que ser mesmo claro. Com as mãos como eles claro. E tudo. Mas na altura foi uma experiência muito gira essa do deserto também. E o que é que havia, o que é que era jogar
o que é que vocês saberiam sobre o adversário? Portugal Sabíamos, eliminou o Brasil, por exemplo? sim, sabíamos pouca coisa, porque obviamente a informação que havia antigamente não tem nada a ver com hoje. Hoje em dia sabe-se tudo do adversário, conhece os jogadores. Mais tarde veio-se a saber ou pelo menos suspeitava-se que a seleção da Nigéria Sim. havia jogadores um bocado com a data de nascimento alterada, mas de facto em termos físicos notava-se uma diferença muito grande. Hoje, obviamente, no futebol profissional não há essa diferença tanto em termos físicos, mas no futebol de formação éramos todos... o João Pinto tinha 16 anos, para um jogador nigeriano que tivesse 19 ou 20, havia uma diferença abismal em termos físicos e obviamente conseguimos mesmo assim ludibriar um bocado essa situação e acabamos. Acho que também foi um Mundial, também acho que quando se ganha também alguma coisa, o fator sorte também é importante. A união, que eu digo sempre que os grupos de trabalho, quando são unidos, a taxa de sucesso é sempre muito grande. E de facto a nossa seleção era uma seleção muito unida, éramos todos, era como se fosse uma família. A gente, se olhássemos para trás, tínhamos andado a trabalhar durante 4, 5 anos, todos juntos. Em termos de estágios, tínhamos feito mais de um ano de estágio, ou seja, 15 dias este mês, mais 15 dias para o mês que vem, mais uma semana no mês a seguir. Ou seja, isto tudo junto dava uma carrada de tempo sempre juntos. Sim. E de facto essa união havia no sentido de éramos como se fosse uma família. Eu conhecia a mãe do Abel Silva, o Abel Silva conheceu os meus irmãos, ou seja, as nossas conversas também baseava-se um bocado nisso. A gente estávamos às vezes em estágio e andávamos sempre nos quartos para os outros. Muitas vezes a gente nos estágios ali no Estoril era 2 por quarto. A gente muitas vezes metia os colchões de um quarto para o outro e fazíamos, por exemplo, um quarto onde dormíamos lá 8 gajos para estarmos durante a noite a falar e não sei. Ou seja, havia essa união. E obviamente, é como eu te disse, quando há essa união de grupo, a taxa de sucesso torna-se elevada e foi o que aconteceu. Fixe. E tu estavas a falar aí dos 4 anos, de todos juntos. A minha pergunta é: como é que tu, vindo do Algarve, como é que chegaste a Lisboa? Porque isso Olha, pressupõe um trajeto eu costumo interessante. dizer muitas vezes, normalmente quem joga na seleção vem, no fundo, é um bocado uma escolha de jogadores dos clubes grandes. E na altura, quando eu venho a primeira vez à seleção de sub-16, eu jogava no Lusitano de Vila Real Santo António, ou seja, eu já na altura era um dos capitães dessa seleção, sendo jogador de um clube pequenininho como era o Lusitano de Vila Real. E muitas vezes eu brinco às vezes com os outros assim: tu foste à seleção porque tu jogavas no Benfica, ou jogavas no Sport, ou jogavas no Porto. Eu não, eu jogava no Lusitano e fui à seleção no Lusitano de Vila Real Santo António. Obviamente, eu quando a primeira vez que venho à seleção, o meu primeiro treinador era o Zé Augusto. O Carlos Queiroz era o adjunto. E o Carlos Queiroz treinava essa seleção, ou seja, eu quando venho à seleção, eu depois vou apanhar esta geração, porque a seleção de Riad havia jogadores mais velhos um ano do que eu. E o João Pinto ainda era um ano mais novo que eu. Ou seja, naquela seleção era eu, o Braçar, o João Pinto mais novos, o Paulo Sousa também era da minha idade. Havia uns 4 ou 5 que éramos um ano mais novos que esta geração, que depois se juntou à tal do Queiroz durante estes anos todos. E pronto, e depois foi uma sucessão natural, vinham os sub-16, vinham os sub-17 e fui subindo aí, mas quando depois eu penso depois, quando eu estou no sub-16, foi quando depois, no ano a seguir, venho para o Benfica. Na altura
o facto também de tu jogares na seleção dá-te, Claro. abre-te as Visibilidade, portas para tu escolheres qual era o clube que tu querias ir. E Benfica porquê? E o Benfica porque... Eu vou-te explicar porquê. O meu pai e a minha família são ferrenhos do Porto. não sabia. O meu pai é, e o meu irmão mais velho é, e o meu irmão mais novo também é. E na altura, o meu pai queria o melhor para mim, não é? Mas, e eu venho para o Benfica porque o Porto era mais longe Claro. do que Vila Real Santo António. Sim, sim. E as pessoas também foram lá ter comigo, o doutor, o Pérez Bandeira foi lá ter comigo, fez uma pressão ao meu pai, tratando tudo do Sporting também foi, mas acabou por não acontecer. Depois eu venho para o Benfica, não é? Venho para o Benfica e pronto, e tenho o percurso normal, venho para os Júniores do Benfica. Mas ficas no ar do jogador? Fiquei Não. no lado dos jogadores. Quer dentro do estádio do Que Benfica? era dentro do estádio do Benfica, por cima na altura do restaurante. Que naquela altura, no primeiro ano que eu venho, o lar estava em obras. Ou seja, a gente andamos ali os 6 primeiros meses, o lar ainda não estava acabado, as obras não estavam acabadas, andamos ali 6 meses a viver no centro de Lisboa. Éramos mais ou menos entre juvenis, iniciados e júniores, éramos para aí 15 jogadores que vivíamos no centro de Lisboa. Que numa pensão? Numa pensão, na avenida... Do Cloé, não? Vais dizer? Não, aquela do Corte Inglês. António Augusto Aguiar. Que era a Pensão Horizonte. Horizonte? Chamava-se Pensão Horizonte. A gente viveu lá 3 ou 4 meses e depois, ou foi antes ou foi depois, e depois fomos para o ISEF. Fomos viver os outros, ou seja, foi ao todo, foram 6 meses que a gente viveu, uns meses na Pensão Horizonte e depois outros meses no ISEF. E depois viemos para o lar, que o lar entretanto ficou pronto. Mas eu venho para o lar o primeiro ano de júnior, portanto o Benfica contrata-me no meu primeiro ano de júnior. Há uma história, há uma coisa curiosa que a gente tínhamos, que era o professor Rui Oliveira, que era o nosso preparador físico na altura, que há uns anos atrás me disse que eu quando vim para o Benfica, vim para os Júniores. E em termos de estatísticas, em termos de como é que se diz? De recrutamento, não era normal um jogador ser contratado para os Júniores, porque não era normal. Os jogadores, quando vinham para o Benfica, vinham sempre para os iniciados e depois seguiam o seu percurso normal. Okay. E eu fui contratado para os Júniores, joguei nos Júniores, joguei na equipa principal e joguei na seleção A. Ou seja, este percurso, só passado 20 e tal anos, eu fui dos primeiros e depois passado 20 e tal anos, apareceu outro jogador a fazer o mesmo percurso que foi o Nelson Semedo. Okay. Ou seja, mais nenhum jogador que tenha passado na formação do Benfica aconteceu isto. Okay. Que é ter sido contratado para os Júniores, claro, e depois ter-se afirmado nos Júniores, claro, ter-se afirmado na equipa principal e ter jogado na seleção. Em termos de status, ele até numa aula de scouting fala desse aspecto, como é que portanto este percurso, só passado uma data de anos, é que houve outro jogador a seguir a mim que fez esse percurso, foi o Nelson Semedo. Até porque o Nelson Semedo, eu nem sei se ele veio para os Júniores, eu acho que ele até vai para a equipa B ou algo do género. Portanto, não é, ainda bem, mesmo assim não é muito bem isso. Sim. Mas pronto, depois eu venho para o Benfica no primeiro ano, sou campeão. Tu és bicampeão de Júniores, não é? Eu sou bicampeão de Júniores com 2 derrotas em 2 anos. Só perdemos 2 vezes. O primeiro ano perdemos com o Sporting em Alvalade num jogo, ainda na fase regular, digamos. Na primeira fase, e não perdemos mais nenhum jogo. E no segundo ano perdemos com o Guimarães, penso eu também, já numa fase adiantada, mas fomos campeões nacionais. E que equipas eram essas? Epá, a gente tinha uma equipa muito boa. Primeiro ano eram muitos jogadores de Riad, que era o Valido, era o Abel Silva, era o Bizarro, era eu, era o Paulo Sousa. Ou seja, tínhamos uma seleção boa.
vamos ganhar às Antas 2-1 num jogo decisivo, ou seja, acho que em casa, eu não sei como é que foi, se foi primeiro em casa e depois fora, sei que a gente ganhou 2-1 nas Antas e empatamos 1-1 em Lisboa, no primeiro ano. E no segundo ano vamos à fase final, não me perguntas porquê, com o Guimarães. Não sei se empatamos um e ganhamos o outro, sei que... E não foi nessa fase que a gente perde com o Guimarães, a gente perde com o Guimarães noutra coisa também. E os jogadores que estavam aí? Havia algum que De tinha um ano para o outro fiquei eu, o Paulo Sousa, o Braçar, assim de cabeça, E quem é que veio? o Rui Bento Rui Bento. também. E era engraçado que no meu primeiro ano eu na seleção jogava a libero e no Benfica jogava, o Nené punha-me a médio centro e o Valido a libero. E quando o Valido se estreia na seleção é ao contrário, eu jogo a libero e o Valido a médio centro e vamos para o Benfica, e é ao contrário. No segundo ano eu recuo para libero e joguei a época toda a libero. Era o capitão de equipa e joguei a época toda a livre. Sou bicampeão nacional e depois subo aos séniores com o Paulo Sousa, que era o meu colega, tipo como colega de carteira. Eram duas vizinhas que andavam sempre juntas. Ele, entretanto, a gente faz o mesmo percurso. O Sousa veio um ano antes, veio para os juvenis, e depois eu apanhei o Sousa já quando vim para os júniores. Fizemos os 2 anos de júnior e depois os dois subimos a sénior. Com o Ericsson? Com o Ericsson. Subimos os 2 a sénior, vivíamos os dois juntos, quer dizer, no mesmo apartamento. Subimos os 2 a séniores e a gente estagiava ali no Alfa, que é agora o antigo Corinthians. Sim. E a gente teve, os 2 primeiros meses não tínhamos casa ainda e vivíamos numa suíte no último andar do Alfa, que eram os lords. Depois arranjamos casa, ali, eu acho que já nem me lembro, não sei se foi primeiro em Benfica, se foi em frente ao Estado da Luz lá. E depois no ano a seguir o Rui Bento sobe a sénior e vai viver connosco, vivíamos os 3 na mesma casa. E depois tenho um percurso de 4 anos da Ericsson, na equipa principal, e depois ao 5º ano, quando o Ericsson sai, eu saio emprestado para o Marítimo. E depois no ano a seguir regresso outra vez com o Arthur Jorge, depois tenho as confusões lá com o Arthur Jorge. É? Não sabia. Não, aquelas confusões de ir treinar para a praia, não sei o quê. Não me lembro. Não, essa história é mais que eu regresso porque o Arthur Jorge queria que eu regressasse ao Benfica. Tu estavas emprestado ao Marítimo? Estava emprestado ao Marítimo. Eu sempre tive contrato com o Benfica, sempre. Ok. Mesmo no Belenense e tudo, eu tinha sempre contrato com o Benfica. Eu regresso ao Benfica, é quando o Arthur Jorge, passado uns meses, tem um problema de saúde. Uhum. Entretanto, o Arthur Jorge, antes de ter o problema de saúde, diz ao Gaspar Ramos para renovar contrato comigo, que eu acabava no final dessa época, acabava o contrato. Renovo 2 anos com o Benfica. E depois ele tem o problema de saúde, é operado. E depois... É o Filipovic e o Neca? Não. Os treinadores. E depois ele pronto, começa a incompatibilizar-se com a maior parte dos jogadores e do plantel. Mas com razão ou sem razão? Contigo, o teu caso. O meu caso eu só fiquei um bocado chateado porque ele 2 ou 3 meses antes tinha mandado o Gaspar renovar comigo e depois quando a época foi decorrendo, eu nunca tive chatices com ele, a época foi decorrendo, quando chega ao final da época chama-me ao gabinete dele e diz-me para o ano e tal, não sei o quê, eu não conto contigo. Eu disse, mister, mas espera aí, mas você mandou-me renovar há 4 meses atrás ou 5 meses e agora não conta comigo. Não conto contigo, não sei o que mais. E se quiseres ficar aqui, vais treinar para a praia. E quando ele diz isto, eu levanto-me e saio do gabinete. Uma coisa normal, não ia estar ali a confrontá-lo ou ou dizer alguma coisa contra ele. Saí do gabinete. Portanto, e depois esta história foi um bocado badalada na altura de ir treinar para a praia, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, e depois acabei por sair, fui para o Belenenses com 2 anos de contrato com o Benfica e depois, passado esses 2 anos, regressei outra vez. E é quando, nesse segundo regresso, é quando és capitão? Ou já tinhas sido antes com o o Benfica? Jorge? Não, o Benfica
Espera aí, não, com o Benfica, com o Eriksen, acho que nunca fui capitão. Pá, porque a gente tínhamos jogadores... Quem? Pá, Ricardo Gomes, não? Tinha o Ricardo Gomes, tinha o Mozart, tinha o Veloso, tinha o Paneira, tinha o Neno na baliza, tinha... Eu ainda sou, eu costumo dizer, eu ainda sou do tempo, eu ainda apanhei o Bento. Espetacular. Ou seja, eu, quando subo a cena em 89-90, a equipa era só carcalhões. Diamantino, Chalana, Álvaro, Bento, Rui Águas. Rui Águas acho que vem a seguir. O Magnusson, o Tern depois, O Schwarz também. o Valdo, o Ricardo Gomes, era só carcalhões. E apanhei, durante este tempo todo, só apanhei, na minha posição então, era o Ricardo Gomes, o Aldair, ainda apanhei o Aldair nesse tempo, nessa altura. Sim, acho que é a única época do Aldair, não é? O Aldair faz O só um ano no Benfica. Eu acho que ele nem fez um ano, foi 8 meses ou 6 meses, pois, e depois saiu. Mas na minha posição, pá, aquilo era só craques. Samuel, o Mozart. Mas de facto, pá, o jogador assim que eu aprendi muito foi o Ricardo Gomes. De facto, o gajo era um central. Porquê? Porque era um central muito... Fazia tudo muito... com muita naturalidade, ou seja, parecia fácil. Era como ver jogar o Chalana. Quem tivesse a ver treinar o Chalana dizia assim, porra, mas este gajo parece que não se esforça, parece fácil o futebol, para este gajo a bola chega, fazia coisas, a facilidade saía-lhe, parecia, a gente achava que, parecia que lhe saía tudo bem. Não, sabia muito, ele dominava a bola, ia para cima do adversário, e o adversário, para onde é que este gajo vai? Se vai para a esquerda, se vai para... E ele fazia... Era como lhe dava, se fosse para a esquerda ia para a esquerda, se fosse para a direita ia para a direita, ou seja, não tinha cá preferências. Parecia fácil jogar o meinho, raramente o Chalana ia para o meio, porque aquilo tinha uma facilidade, e parecia que era muito fácil o futebol. O Ricardo Gomes era um bocado isso, o Ricardo Gomes quase nem corria, ele sabia, ele tinha a noção do posicionamento, que é o que hoje em dia, quem vê, eu às vezes costumo dizer aos miúdos, a gente deve aprender com os melhores. Claro. Se tu és central e se tu queres aprender, olha para o Otamendi, olha como é que ele joga. O Otamendi só é muito inteligente a jogar, sabe as limitações que tem, sabe que em termos de velocidade, por exemplo, não é um gajo muito veloz, claro, mas a antecipação dele é a arma forte dele. E estes miúdos que estão a aparecer agora e que querem ser jogadores e que muitos trabalham para isso, como é normal, não é? Têm que olhar para os melhores e tu tens que estar atento. Por exemplo, eu às vezes, agora nem tanto, mas antigamente olhava muito individualmente, olhava para um jogador e ficava ali atento a ver as reações dele, como é que ele se posicionava, como é que tinha os apoios que eles... A malta agora gosta muito dos apoios das pernas, dos pés e não sei o que. E eu digo isto muitas vezes aos miúdos, olhem para quem sabe, olhem para o Otamendi, que é um gajo que tem 34 anos, tem um poder de antecipação. Porquê? Porque ele não pode deixar o gajo receber a bola. Se ele deixa o gajo receber a bola, olhar-se para ele, é a morte do artista. E eu aprendi muito com o Ricardo Gomes. Muito. Na impulsão, que hoje em dia, se calhar, ia haver grandes dificuldades, porque hoje em dia um gajo não pode levantar os cotovelos. Pois. Porque se um gajo levanta os cotovelos, lá vem o VAR outra vez, que foi agressão, não sei mais. Antigamente não. Antigamente o Ricardo Gomes fazia só assim, saltava... E os próprios gajos, quando batiam aqui, é que o mandavam mais para cima, é como o João Pinto. Quando o João Pinto saltava, porque é que diziam que o João Pinto tinha uma elevação brutal? O João Pinto aproveitava o impulso, muitas vezes, dos centrais, que ainda o levavam mais para cima, porque os também tinham um poder de elevação já grande, mas depois, como era pequenininho e franzino, qualquer toque do central, o gajo ainda subia mais alto. Mas hoje em dia, não sei se com a história dos VARs, se um gajo abrir os cotovelos é logo falta e é agressão e é isto e é aquilo. Mas de facto o Ricardo Gomes aprendi muito com ele, muito. E os outros? E o Mozart, por exemplo? O Mozart não o apanhei. O Mozart apanhei depois na fase de regresso dele do Marselha. Um central totalmente diferente, mais, como é que é dizer... para não ferir suscetibilidades, mais aparatoso, mais...
empolgante, um jogador que um gajo não gostava de ter como adversário, porque tinha uma agressividade muito acima do normal, era elegante a jogar a bola, ou seja, cada vez que ele abria a passada para ir buscar os avançados, era elegante a jogar. E depois tinha um poder de elevação também brutal. Mas era diferente. Enquanto o Ricardo Gomes saltava quase com os 2 pés, como faz o Ronaldo. O Mozart era ao contrário. O Mozart muitas vezes vinha embalado, passava por cima de tudo. Duas filosofias centrais diferentes, tanto que no primeiro ano eles eram os dois centrais da seleção do Brasil. Sim, verdade. Mas obviamente, joguei mais tempo com o Ricardo Gomes. E no balneário a liderança era parecida? Ou eram também dois? Eram muito idênticos, nesse aspecto eram muito idênticos, com feitios. O Mozart um feitio mais agressivo, no bom sentido. Sim. Guerreiro, não é? Guerreiro, mesmo aquele coisa. O Ricardo Gomes um bocadinho mais calmo, mais ponderado. Mas joguei com muitos bons jogadores. Com muitos bons jogadores. Passei por avaliando um bocado aqui, ao fim e ao cabo joguei quase 10 épocas no Benfica e passei por muitos bons jogadores. Gajos mesmo carcalhões. Tu estava a falar do Chalana e também falaste do João Vieira Pinto, não é? Sim, o João Vieira Pinto era que te acompanhou desde as camadas jovens. O João Vieira Pinto, eu vou à seleção de sub-16 com ele, o primeiro jogo. E o primeiro jogo é uma coisa engraçada. Fomos jogar, se não estou em erro, o primeiro jogo, Roménia-Portugal. Na Roménia, naquele tempo da Roménia em que as luzes desligavam às 10 da noite e não havia luz, e fomos jogar com a Roménia, a nevar, e o João Pinto é expulso no primeiro jogo. A chorar, no fim ele a chorar. Expulso porquê, lembras-te? Já não me lembro. Sei que o gajo foi expulso, não sei porquê, não sei o que é que fez, já não me lembro. Sei que ele foi expulso nesse se não foi o primeiro, foi dos primeiros jogos do Sub-16. Mas o João era um jogador fabuloso. Em todos os aspectos, tecnicamente, no jogo aéreo, na finalização, na garra, na vontade, no querer. Tinha todas as características de... Hoje, quanto é que não valia um jogador daqueles? Claro. E tu apanhaste o Eriksen e o Tony, estavas a falar. Eu apanhei o Eriksen, o Tony era adjunto do Eriksen. Claro. E como é que foi a sucessão de Júnior para Sénior? Era natural ou tinhas que passar alguma prova? Eu acho que também o facto de termos sido campeões do mundo ajudou muito. Claro. Porque quando eu vou ao Campeonato do Mundo eu era Júnior. E o facto desse título ajudou a que eu e o Sousa ficássemos no plantel principal. No ano antes tinha sido o Abel Silva, tinha ficado o Abel Silva e o Bizarro, o guarda-redes. E nesse ano fui eu e o Sousa que ficamos. E que tal o Eriksen? Um gentleman. Era? Naquela primeira fase, quando a gente sobe a sénior, tinha sido o regresso dele da segunda vez. Verdade, é. E veio com ideias já um bocado à frente da como é que é dizer, um bocado ideias inovadoras, diferentes. Tais como campos reduzidos, mas acima de tudo eu acho que era um bocado o respeito que a malta, que os jogadores tinham por ele. Os que jogavam, os que não jogavam, todos tinham respeito ao Eriksen. Acho que era, obviamente, depois destes anos todos e depois da homenagem que lhe foi feita, acho que foi uma justíssima homenagem que fizeram a alguém que passou pelo futebol e que deu muitas alegrias aos clubes onde passou, às seleções onde passou. Como é que era ele no balneário? Ele era capaz de mudar um jogo ao intervalo? Por conta da sua conversa? Não tanto.
Não digo que não tanto, porque ele falava muito pouco português, ou pelo menos não é daqueles treinadores que está meia hora a falar. Sim, sim. Ele, no fundo, o Tony fazia um bocado da forma como iam jogar, e ele dizia 3 ou 4 palavras, mas mesmo no treino e tudo, eu lembro-me nos primeiros treinos dele, por exemplo, hoje em dia já não, mas antigamente havia muita divisão do treino físico com o treino tático. E quando havia a parte física, que normalmente nas pré-épocas a gente fazia sempre de manhã, ele acompanhava-nos nos nossos treinos físicos, nas corridas. Eu era sempre o primeiro lá à frente. Não sabia. Sempre a correr connosco. Fisicamente o gajo também era... dava-lhe bem. E depois, no fundo, isto mais ou menos as pré-épocas, e depois à tarde era um bocado aquele treino tático e treino mais com bola. Porque de manhã a bola era só para a gente ver, só o jornal é que a gente via, porque a bola em si não havia nada. Mas o Eriksson era um gentleman, era uma pessoa muito educada, uma pessoa que não faltava o respeito a ninguém, e obviamente quando é assim, o próprio jogador fica um bocado intimidado de poder se manifestar de uma forma diferente que não fosse igual à dele. Não é? Claro. E quem é que apanhaste mais? Já falámos do Arthur Jorge, o Eriksson. Que mais treinadores é que apanhaste? Ainda apanhei o Ivic também, a seguir. Foi? E que tal? O Ivic... Mano, assim... Eu acho que quando se é jogador, a gente não olha... Tu perguntas-me, o Queiroz marcou-te na tua carreira? Marcou. O Queiroz é uma referência em termos de futebol formação para nós. Foi tipo, o Queiroz era um pai para nós. O Queiroz vivia connosco. O Queiroz viveu a nossa infância toda. O Queiroz sabia das nossas namoradas. O Queiroz sabia da nossa vida toda. É óbvio que o Queiroz deixa-me recordações nesse sentido. É óbvio que o Eriksson foi a pessoa que apostou em mim na primeira equipa. Deixa-me aquilo que eu te digo da história do respeito que se tinha por ele, mesmo não jogando, um gentleman a falar, uma pessoa que não faltava respeito a ninguém. Depois há outros treinadores que marcam sempre por uma ou outra razão. O Ivic foi um treinador estrangeiro que chegou ao Benfica. Lembro-me só assim por coisa, quando ele mandou encurtar o estádio, as linhas, não sei o quê. Nós, como jogadores, muitas vezes, porque é que ele vai fazer isto? Porque a gente não está a entender o que é que se passa aqui. Sim. Mas há outros treinadores que marcaram. O Mourinho, por exemplo. O Mourinho, primeiro treino que faz, uma coisa básica, simples, de finalizar quase na zona de penalti, e havia gajos que falhavam. Ou seja, e o próprio discurso, muitas vezes, que ele tinha. Eu em tom de brincadeira, às vezes digo, eu fui o primeiro capitão do Mourinho. Ou seja, o Mourinho, enquanto treinador principal, eu fui o primeiro capitão. Jogo Benfica, Boa Vista Benfica, e eu é que era o capitão da equipa. Ou seja, são coisas que marcam. Claro. Eu agora, quando tive das últimas vezes, eu dizia, mister, tenha calma que eu é que era o capitão. Você. Ou seja, há aqui coisas que marcam na nossa carreira que a gente, irão... Não dá para mudar. A história claro. Essa história não dá para mudar. Sim. Mas, por exemplo, esse foi outro treinador que, apesar de... Só o facto... Vou-te dar um exemplo. Só o facto... A gente joga no Boa Vista, depois joga em casa não sei com quem, e depois vamos à Madeira. Fomos à Madeira... 3-0 do Lagori, não é? Pronto. E depois a gente... Fomos à Madeira, nunca tínhamos treinado a semana toda com 3 centrais. Fomos à Madeira jogar com 3 centrais. Eu, o Meira e o Marchena. Jogar com 3 centrais... Perdemos 3-0. Chegamos no primeiro treino a seguir. O gajo no balneário, doido, começa a criticar a mim, ao Marchena e ao Meira. Arrebentou connosco, vou buscar gajo aqui para B, e nós, na altura, como jogadores, gajos experientes, assim, pronto, está bem, já fomos e tal, não sei o quê.
Mas isto fica marcado na cabeça das pessoas, percebes? É pá, um gajo que jovem, pá, ninguém conhecia o Mourinho de lado nenhum, era uma aposta de Vale Azevedo na verdade. altura. E é pá, mas havia ali qualquer coisa que se via que ia ser diferente, pá. Ia Mas ser vocês um gajo continuaram a diferente. jogar? Não? Tu continuaste a jogar depois desse jogo? Eu depois desse jogo não joguei porque eu na altura estava com problemas no joelho, jogava uma semana e depois o joelho inchava e eu tinha que parar, né? Mas enquanto estive bem, 100%, eu com ele joguei sempre, portanto não tenho... Jogaste com o Sporting, que é o último jogo Não, dele? não joguei, estava à rasca do joelho. Ou seja, há coisas que nos marcam também. Claro. E ele também, pronto, foi outro dos treinadores que me marcou também. Mas obviamente, aqueles que me acompanharam, o Tony foi sempre um treinador Claro. que fazia parte da Sim, estrutura. presente, claro. O Carlos Queiroz foi aquela um bocado da adolescência, com o próprio Zé Augusto, que foi o primeiro treinador de seleção que eu tive. O Nené foi o gajo da formação do Benfica que ajudou-me a mim, ajudou centenas de jogadores que passaram lá e que tiveram sucesso nas suas carreiras. Acho que toda a gente que jogou no Benfica é o Nené, era o Arnaldo Cunha, era o Rui Oliveira, era o Caçador. Ou seja, são sempre pessoas que vão Claro. ficar sempre na nossa memória. Sim. Obviamente, na minha memória também o professor Vasques, que foi um antigo jogador do Belenenses, que foi o meu primeiro treinador lá embaixo no Lusitano. Não foi o primeiro treinador, foi o treinador no fundo que apostou, que na altura quando eu vim para as seleções era ele o meu treinador. Mas obviamente todos os treinadores, eu costumo dizer que todos os treinadores são importantes na carreira de qualquer jogador. Aprende-se sempre alguma coisa, sempre. E agora falaste de treinadores e O lembrei-me do próprio António. Paulo Autuori no Marítimo, que foi fantástico. O João Alves, que foi um gajo importante na minha carreira, que quando eu saio do Benfica, um bocado da história do outro Jorge, eu vou para o Belenenses, era o João Alves o treinador. O pai do Bruno, do treinador do Porto, O Vítor Manuel. o Vítor Manuel, que foi meu treinador também no Belenenses. O próprio Quinito foi um gajo que me marcou também muito no Belenenses. Aprende-se sempre com todos, pá. E o António Oliveira, no Europeu 96, E o António Oliveira, o próprio Humberto Coelho. Convocou-te, Não foi jogavas o no António- Belenenses. Quem me convocou foi o António Oliveira, para o Europeu. Sim. Estamos a falar do Europeu de De 96. Inglaterra. Foste É como o- jogador do Belenenses. Fui como jogador do Belenenses. Espetacular. Que eu não sei se o Belenenses alguma vez tinha tido algum jogador na seleção ou numa fase destas. No Europeu, não. No Europeu, não. Sim. Portanto, Mundial, sim, né? O Vicente. Portanto, é como eu te digo, a minha carreira também tem muita coisa diferente do resto. Sim, sim. Epá, Mas estavas a falar de Humberto, porquê? Também vais à com seleção com ele. Com Humberto, porque quando sai o Oliveira entra o Humberto. E eu faço a fase de qualificação toda para o Euro 2000 a titular. Toda. Em 10 jogos, mais 2 ou 3 de amigáveis. 10 jogos, mais 2 ou 3 de amigáveis. Só não jogo 2, porquê? Porque foi uma jornada dupla que fizemos 2 jogos, porque estava com problemas no joelho e também não joguei. De resto fiz os jogos todos. Tanto os 8 da fase de qualificação, como mais 2 ou 3 amigáveis. E acabo depois por não ir ao Europeu. E aí foi a minha grande mágoa. Fiquei com uma grande azia na altura. Acho que não merecia. Estavas no merecia. Benfica. na No altura. Benfica. Não merecia, porque na altura também no Benfica as coisas não estavam a correr muito bem, em termos não só para mim, para toda a Claro. equipa, e portanto... Isso foi Couto Jorge Costa? É o Europeu do Couto Jorge Costa e Beto. Ok. E na altura fui um bocado abaixo por causa disso. Acho que não merecia. Depois de ter feito aquela qualificação toda, acho que merecia. Ainda por cima marquei 3 golos nessa qualificação. Acho que tinha merecido ir ao Europeu. Aliás, mas é como eu te digo, estava-te a dizer em off, a partir dos 50 a gente já não tem muitas papas na língua. E houve uma altura já no passado, falei com o Caçador e falei com o próprio Humberto Coelho e esclarecemos as coisas, porque futebol, eu gosto de ter amigos e não gosto de ter inimigos.
Lembro-me de ver um gol teu, terá sido Campo Meirense, livre direto. Sim. O que é que... Tu marcavas livres? Mas espera, Desde cedo? mas tu não sabes é qual foi o jogo antes. Não te lembras? Ah, mas eu lembro-me. Não, qual foi? Sabes qual foi? Celta de Vigo. Ah, foi. A gente joga no Celta, dos 7-0, e depois jogamos em casa contra o Campo Meirense. Imagina o ambiente que estava Não imagino, não me lembro. no Estado da Luz. Obviamente que foram, pá, eu diria mesmo foi não estou a dizer, não estou a falar do jogo Campo Meirense nem do golo, estou a falar um bocado. Os dias a seguir ao Celta de Vigo foram muito difíceis, muito difíceis. Falas de estar em casa ou de ir ao treino e levar com adeptos? De tudo, do ambiente criado, do ir buscar as minhas filhas à escola, da crítica, da pressão. Por isso eu às vezes, quando vejo os jogadores que têm depressões e têm isto, têm aquilo, ou tu és muito forte mentalmente, ou numa situação dessas as coisas... Pá, muitas vezes as minhas filhas chegavam a casa a chorar. E às vezes uma malta acha que o futebol é tudo um mar de rosas. Chorar porque na não. escola eram... Na escola, a crítica, o falar, o teu pai isto, o teu pai aquilo. Ou seja, passados estes anos todos, para mim agora, falo isso com naturalidade, mas na altura não foi fácil. E pronto, Benfica e Campo Meirense entrou em campo e... O Benfica entrar no campo, eu lembro-me de... Esse golo tem... Como é que se diz? Tem uma história. Tem uma história do nosso célebre jornalista da rádio, como é que ele se chamava? O Ripa na Rapaqueca. O Jorge Postrelo. O Jorge Postrelo. Então... O Jorge Postrelo tem essa desse gol do Campo Meirense. Não sabia. Então, Não sabias? É que o Jorge Postrelo diz assim: daí Palmadeira, daí nem Cavaca Tussa. A sério? A sério. Daí nem Cavaca Tussa. E eu parto para a bola, golo. E ele assim: tossiu. Ou seja, isso está acho que até está numa coisa do YouTube, um bocado essa A bola foi por baixo da barreira, não foi? Epá, não me lembro. Não? Não me lembro. Mas tu marcavas livres nos treinos? Como é que era? Porquê é que foste tu marcar? Não, porque eu marcava. Não estou com isto a estava dizer, não vi mais baliza. ninguém. Não, eu no Belenenses ainda marquei alguns golos de livre também, no Marítimo, não sei, já no Marítimo, não sei se... Não, no Marítimo acho que não, mas no Belenenses ainda marquei alguns golos de livre também. Mas essa história foi engraçada do Ripa na Rapaqueca. E tu acabaste a carreira no Benfica? Não, acabei no Estrela da Amadora. Ou seja, eu quando saio do Benfica tinha mais um ano de contrato e ainda vou jogar 6 meses para o Brasil, para o Fluminense. É verdade, pois foi. Fui né? em janeiro de 2002, fui para o Brasil, mas a minha intenção era, eu tinha estado 1 ano e 3 ou 4 meses, eu quando acabo uma época no Benfica fui operado ao joelho, tive ruptura parcial do ligamento, ao rotuliano, que é depois tive aquele tempo todo um bocado em recuperação, e depois quando estou quase a ficar bom, em janeiro vou para o Brasil. Vou para o Brasil com a intenção de fazer lá 6 meses. Por exemplo, ia lá fazer o Cariocão? O Carioca. Sim. E no verão voltava. E eu já tinha um princípio de acordo com o Bordeaux. Ok, não sabia. Só que, é óbvio, o Bordeaux, eu tinha estado uma data de tempo parado e na altura tinha-se pensado um bocado assim, eu vou para o Brasil, jogo 6 meses e depois já a malta do Bordeaux tem coisas palpáveis para eu poder ir para o Bordeaux. Só que vou para o Brasil, o clube atravessava uma situação financeira
complicadíssima, sem dinheiro, sem nada, nem podia inscrever jogadores, nem podia nada, e eu acabo por não ser inscrito. Ok. Estou lá de janeiro a junho A treinar? a treinar Com eles? Normal, Como se nada fosse. como nada fosse. E depois em junho venho-me embora, digo, pá, não aguento. A pagar tudo do meu bolso, paguei tudo do meu bolso. E depois Hotel, venho-me embora. comida, é isso? Tudo. Estive lá Bici- 6 meses. Bicicleta, não é? Não houve E uma cena roubaram como uma a- bicicleta. E o cara... Roubaram como? roubaram uma bicicleta de... Tinha-me custado uma pipa de massa. Mas porquê? Ias para o treino de bicicleta? Não, para o treino não ia, mas ia. Normalmente o treino é só ao final da tarde, por causa do calor, porque eu apanhei lá a época de verão mesmo. Sim, sim. E eu vivia em Ipanema. Ipanema é entre Copacabana e o Leblon. Uhum. E eu todos os dias de manhã pegava na bicicleta e ia ao Leblon beber um suco, tomar um pequeno almoço. Nunca tinha tido problemas nenhuns. Há um dia que eu vou tomar um pequeno almoço e depois venho de bicicleta devagarinho pelas ruas e parei numa loja para comprar umas t-shirts. Parei, amarrei a bicicleta a um poste em frente à loja, assim, eu a ver a coisa, amarrei. Entro dentro da loja, compro a t-shirt, quando sai já não está lá a bicicleta. E eu venho cá fora a correr, a ver se via alguém de bicicleta. Oh, esquece lá isso. E depois chegaste para o E treino? depois não disse nada. Não disse nada no treino. Passado uma semana, estamos em conversa lá no balneário, eu digo assim, semana passada também me roubaram a bicicleta. Assim. O Romário ouviu. Veio ter comigo e disse assim, então, mas tu não disseste nada? Eu não tinha vergonha de dizer alguma coisa, que me roubaram a bicicleta, não disse nada. Tu és parvo, podias-me ter dito que a bicicleta aparecia logo passado 10 minutos. Agora não, agora já passou uma semana, agora já não consigo. Eu disse, pronto, da próxima eu digo-te. E foi um bocado essa a história da bicicleta. Ele era porreiro, o Romário? Era porreiro, mas o Brasil foi uma coisa muito estranha. Eu acho que, por exemplo, na altura, estamos a falar em 2002, o futebol, em termos a parte física, ou seja, a parte física deles, em termos de treino, em termos de... estava mais avançada que a Europa. Ou seja, lá treinava-se melhor a parte física do que se treinava na altura na Europa. Parte tática, 0,000. Parte da organização, em termos dos jogos, as horas, 0,000. Ou seja, aquilo era uma desgraça. Em termos de organização, em termos táticos. A gente fazíamos treinos. À quinta-feira era sempre um coletivo. Era o único dia que o Romário treinava. A malta não acredita nisto, mas o Romário só treinava à quinta-feira. E jogava ao domingo. A malta toda, muitas vezes chegámos lá à terça, à quarta, e fazíamos normalmente de manhã uma sessão física no ginásio. E estávamos a ver, tinha uns ecrãs lá com televisões, a filmar jogos no futebol e na praia, e o Romário no futebol praia. A mim fazia muita confusão. Os miúdos lá achavam aquilo era normal. Os miúdos que subiam a sénior e que vinham treinar às vezes connosco cá acima, eles não se dirigiam ao Romário. Eles tinham medo de falar com ele. Havia ali um respeito, parecia uma barreira. A treinarmos, quando fazíamos o coletivo, a equipa da Coca-Cola, ai de alguém que tocasse no Romário. Que, todos com medo eu acho que era o único que se tivesse que ir rijo com ele, ia rijo com ele, porque de resto ninguém metia o pé, tiravam o pé, não o empurravam, não deixavam-no passar, ou seja, havia respeito a mais, e depois era muito, para eles era normal o Romário treinar à quinta e jogar ao domingo. A mim fazia muita confusão, disse sempre, espera aí, então, mas um gajo treina aqui a semana toda e ele, era assim, e não havia cá para mudar. A gente eles iam para estágio e houve uma altura que ficaram em estágio no mesmo hotel que eu estava. E ele tinha uma suíte no hotel, que era a única suíte que o clube alugava só para o Romário, e ele, a maior parte das vezes, nunca ia para estágio. Nem ia para estágio. E a malta achava aquilo que era normal. Aquilo meteu-me uma confusão,
Mas o que é o facto é que depois ele chegava lá ao domingo, tal. Houve aqueles toquezinhos, bicos, era sempre golos, marcava sempre golos. Já tinha na altura 30 e muito já, Sim. 34 ou 35 2002, já sim, na altura. Espetáculo. Mas foi uma aprendizagem. Aprendi. Não aprendi. Aquela teoria de um gajo ter medo e de andar aqui. Quando tu passas no Brasil, hoje em dia ando em qualquer lado e não tenho receio absolutamente nada. E lá nunca tive problemas, só me roubaram a bicicleta. De resto nunca Claro. tive problemas nenhum. Andava à noite, íamos jantar muitas vezes lá com o chefe Lionel, que tem a estrela Michelin no Algarve, que ele na altura estava a abrir o restaurante lá do hotel. Até às tantas, nunca tive problemas nenhum, nunca tive abordagens manhosas, nada. Foi uma experiência gira. Diferente, mas gira. Mais do que esta, do que estar aqui connosco. Não, esta é outra experiência. Estar aqui contigo para mim é um privilégio, pá. E estar-me a tentar, e cada vez que a gente fala de alguma coisa, vem-me coisas à memória. Isso é que é. Olha, e desculpa puxar pela tua memória, mas temos que acabar. Não. Foi um prazer imenso estar contigo Obrigado, e reviver obrigado eu. desde o Lusitano de Évora. Lusitano de Vila Real, Santo António. Desculpa, que há pouco falei sobre o Lusitano de Évora. Que O Lusitano de Évora no Estoril. O penalti Foi por causa tem disso. daqui. Lusitano de Vila Real, Santo António. Francisco Gomes Socorro, né? O nome do estádio. O nome do estádio. É bonito, eu já lá passei à frente, eu gosto muito. Peço desculpa. Não. Do Lusitano ao Fluminense. Uma grande viagem, obrigado. Uma grande viagem. Obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Grande abraço para todos os espectadores. Um abraço. YouTube, rr.pt, Spotify. É bar aberto. Grande Bar abraço aberto. e até para a semana. Obrigado.